Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje aqui vamos falar sobre análise de adversários, de possíveis adversários da Copa do Brasil de 2019, oitavas de final. Vale lembrar, o Fluminense chegou até aqui, enfrentou times só da Série C pra baixo, né? Enfrentou Luverdense, Santa Cruz e Ipiranga da Série C e enfrentou também o River do Piauí, que não está em nenhuma das 3 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Então agora é hora, o Fluminense está no pote 2 ou no pote B, não lembro agora exatamente, mas está no pote com os adversários mais fracos, que vai enfrentar os adversários que vêm da Libertadores. São 8 times de cada lado. De um lado daqui tem os 8 times que jogaram a Libertadores e o Fluminense está nesse pote aqui. Ele vai enfrentar um desses 8. O sorteio é na próxima quinta-feira, no dia 2, às 15 horas. Qual será que é o nível de cada adversário, né? Vale a pena enfrentar algum? Vale a pena, de repente, torcer pro Fluminense não pegar outro? Preciso dar 2 recados aqui. Antes que você venha aqui falar, mas não tem que deixar essa campeão, não tem que escolher adversário, não. Sim, é assim que eu vejo quando eu leio que alguém escreveu isso, eu leio com essa voz. Eu acho que a pessoa se porta desse jeito, porque entendam um negocinho. Primeiro, não tem ninguém com medo de adversário. E segundo, não é o meu ranking aqui de quem seria melhor ou pior a gente enfrentar que vai mudar o adversário do Fluminense. Então, eu não tô escolhendo, o Fluminense não tá escolhendo adversário. Tô apenas ranqueando cada um deles. Segundo, né, você que torce pra um time, que achou que a posição do seu time ficou baixa demais, etc. Antes de você ir aí falar, achou fácil, e etc. Então a gente é mais fácil, você vai ver, e etc. Enfim, antes de você gastar seu tempo com isso daí, porque eu vou cagar se você comentar isso daí pra mim, entenda o que eu tô falando, por que eu acho que o jogo do Fluminense vai encaixar mais contra o seu time, ou vai encaixar menos contra o seu time, enfim, entenda aqui. E caso eu dê alguma informação, não sou especialista em tudo, dê alguma informação errada, e não opinião, mas informação errada, você me corrige aqui nos comentários, que eu normalmente estou atento, e ignoro esses comentários idiotas. Bem, como vai funcionar o ranking, né? Eu elenquei aqui de 1 a 8, do mais difícil pro menos difícil. Eu vou começar de baixo pra cima, ou seja, eu vou começar do que eu consideraria que seria o melhor pro Fluminense enfrentar. E na 8ª colocação está o Atlético Mineiro. E eu acredito que até a própria torcida do Atlético Mineiro concorda comigo, né, nesse ponto. Porque dos 8 clubes que estão, né, só pra eu falar que eu acabei não falando até agora, é Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Inter, São Paulo e Internacional. São esses 8 times do pote A, né, que o Fluminense pode enfrentar. E aí, dentro dessas outras opções, eu achei o Atlético Mineiro. E como eu falei, né, acho que até a própria torcida concorda comigo. O Atlético Mineiro, o time não conseguiu se encontrar dentro desse ano. Na Libertadores, eu cheguei a ver 2 jogos do Atlético Mineiro na Libertadores, né, vi as 2 derrotas em casa para Nacional do Uruguai e para o Cerro Porteño na estreia. E assim, era um time perdido em campo. Tudo bem que agora o Leverkusen foi demitido, e isso pra mim vocês não têm uma ideia do ganho que é para o Atlético Mineiro demitir Leverkusen, porque eu acho um treinador muito fraco. Só que essa não vinda de Rogério Ceni, o tempo que o Atlético ficou esperando e no final das contas tomou o balão de Rogério Ceni, pra mim prejudica um pouco o Clube Mineiro. Por quê? Porque ou ele vai chegar nesse confronto com o interino, né? Vale lembrar que o confronto já é provavelmente daqui a 2 semanas, já é na semana ali do dia 15, a ida pelo menos, né? Então ou o Atlético Mineiro vai chegar com um treinador interino até lá, ou então vai ficar esperando o Jorge Jesus e não vai rolar nada, ou então vai chegar com um treinador que vai demorar, enfim, vai estar acabando de chegar e de repente não surte tanto efeito, assim, não conhece tanto o elenco. Então por esses motivos, eu acho que o Atlético Mineiro seria, desses 8 aí, o melhor adversário pro Fluminense enfrentar. E só pra você entender aí, torcedores de clubes que estão mais à frente, ou até o próprio torcedor do Atlético Mineiro, mesmo assim, mesmo considerando que ele, dos 8, seria o melhor para o Fluminense enfrentar, eu acho que o Atlético seria favorito no confronto. Na 7ª colocação, eu coloquei o São Paulo, exatamente. E o São Paulo Futebol Clube, por um motivo que, assim, é talvez o time que eu menos vi jogos nesse ano, né, até agora. Mas, assim, também pouco importaria, porque se a gente parar pra pensar de que o trabalho de Cuca, ele inicia há pouco tempo e houve uma mudança no São Paulo, que foi eliminado lá em fevereiro, na Libertadores, que era um time muito mais velho, né, tinha ali os seus medalhões, teve toda a confusão de Nenê que a gente aqui do Rio acabou acompanhando mais de perto, e é um time totalmente mudado agora, né, em relação
relação até mesmo à média de idade do time. Quando a gente pega o 11 inicial ali do São Paulo, até o time titular que bateu o Botafogo no último sábado, você vê ali alguns bons valores, alguns jogadores que são interessantes, alguns que a gente não conhece de nome, etc, mas sabe que também são bons valores revelados na base do São Paulo, mas falta um ponto ali na temporada. A eliminação do Palmeiras, ter eliminado o Palmeiras do Campeonato Paulista, eu acho que ainda não foi esse ponto pela forma como foram disputados os jogos, né? E foi ruim pra mim pros dois clubes. E perder a final pro Corinthians, mesmo se eu não tivesse perdido, tivesse ganho, mas a forma como foram os jogos também não mudam muita coisa nisso. Então pra mim ainda falta o jogo que vai subir o São Paulo de patamar. Na sexta colocação, o Atlético. Exatamente, Atlético Paranaense. E assim, por que ele está na sexta colocação? Está muito embaixo, está muito em cima, deveria estar atrás de São Paulo, deveria estar mais na frente. Porque pra mim o Atlético é uma incógnita. O Atlético Paranaense ele não joga campeonato estadual com o seu time principal. Então o time tem poucos jogos disputados até agora na temporada. Em relação a Libertadores, me surpreendeu mesmo. As vitórias em casa contra o Jorge Wilstermann e contra o Boca Juniors até surpreendem. E essa própria vitória agora contra o Vasco também, que eu assisti o jogo na estreia do Campeonato Brasileiro. O time do Atlético me faz lembrar daquele time que jogou no ano passado como se eles tivessem evoluído, né? O time que a gente tomou um baile aqui no Maracanã lá pra eles, parece que eles evoluíram. Só que o estilo de jogo, por ser parecido com o de Fernando Diniz, nesse caso joga e deixa jogar, talvez faça sentido de ser um adversário bom pra gente enfrentar hoje. É óbvio que o Atlético evoluiu, né? Em relação àquele time que ganhou muito da gente, evoluiu bastante, né? Mas vale dizer que de Marcelo Oliveira pra Fernando Diniz houve uma evolução gigantesca também em relação ao Fluminense. Na quinta colocação, talvez a posição mais polêmica que vai ter nesse vídeo aqui é o Flamengo. Exatamente. E o Flamengo tá em quinto nesse ranking aí de níveis que eu queria enfrentar, porque vale dizer, né, apesar da diferença do investimento dos dois clubes, né, óbvio, isso aí já ficou tão evidente, e a gente já disputou 4 Fla-Flus nesse ano. O torcedor do Fluminense, diferente daqueles que está fora do Rio de Janeiro e não acompanha, e tá falando a célebre frase, o Flamengo não tem rival no Rio de Janeiro, eu até concordo em parte com isso, em parte com essa frase, mas vale dizer, se teve um rival pro Flamengo nesse Campeonato Carioca, este rival foi com certeza o Fluminense, e basta pegar pra ver os 4 jogos. Dos 8 tempos disputados, né, nesses 4 jogos, o Fluminense foi dominado, como se não tivesse do outro lado um rival, em apenas 2 desses 8 tempos. E nesses 2 tempos, ele tava com um time reserva, que foi justamente o primeiro tempo daquele 3-2, né, que a gente acabou tomando 1-0, foi dominado pelo Flamengo, a eles como titular, a gente com reserva, e o outro tempo foi com a gente com a vantagem. A gente tava ganhando, foi no último Fla-Flu até que teve, o Flamengo dominou completamente o jogo, conseguiu empate no gol de Gabigol, tinha a vantagem do empate e você vê, eliminou a gente com empate. Então, assim, apesar de todo esse investimento, de todo esse diferencial, eu acho que o Flamengo estaria nessa minha preferência à frente de outros clubes. E também tem outra, já teve 200 Fla-Flus esse ano. A gente tem chance de pegar Fla-Flu na Sul-Americana, estou torcendo por isso. Tem chance de ter Fla-Flu na Sul-Americana, mas vocês têm dúvida de que vai ser Fla-Flu esse sorteio de quinta-feira? Tá na cara, vai dar o Fla-Flu e vai ser o quinto e o sexto e vão ter quase 10 Fla-Flus nesse ano. Pra mim, pelo menos, tá muito óbvio isso. A partir de agora, a lista fica muito mais complexa de elencar, né? Pra mim, esses 4 times que eu coloquei aqui pra cima, eles poderiam se reorganizar em outras ordens aqui também. Eu tentei usar um critério pra separar, mas em quarto lugar, pra mim, vem o Grêmio. E por que eu considero o Grêmio abaixo dos outros 4, dos outros 3, aliás, que estão ainda vou citar? Pela irregularidade. O time de Renato Gaúcho é um time que... A Libertadores, eu vou te falar que mexeu mais comigo. O Campeonato Gaúcho, enfim, chegaram na final Grêmio e Inter, algo que não acontecia há um tempo, mas era muita obrigação. Mas na Libertadores, eu vi uma dificuldade do Grêmio de ganhar alguns jogos que seriam considerados fracos, né, fáceis, que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. A gente pode também se agarrar ao ponto de que quando enfrentar
enfrentou adversários da Série A, né, nesse ano, teve muitas dificuldades. Nos 2 jogos da final, ele foi campeão gaúcho, mas nos 2 jogos da final contra o Inter, ele não ganhou, né, houve 2 empates. E na estreia do Brasileirão, você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente, quando já teve a segunda rodada do Brasileirão, mas eu tô gravando antes de ter, então só tem a estreia de parâmetro. Grêmio e Santos foi um jogo em que o Grêmio até pareceu ali que dominou todo o jogo, etc, mas deu muitas chances ao Santos. Então, a gente pode se agarrar nisso pra ter um mínimo de chances ali contra o Grêmio. Na posição de número 3, eu deveria ter feito essa lista de baixo pra cima, né? Mas enfim, subindo aí dos que eu não quero pegar, vem o rival do Grêmio, o Internacional. E aí, repito, né? O Grêmio tinha que estar na frente do Inter. Eu falei, dificuldade pra elencar esses 4 primeiros. O Internacional, eu coloquei ele aqui em terceiro. O motivo que eu peguei foi por ser um time pouco badalado. E apesar de ter perdido o título gaúcho, vale o mesmo parêntese que eu coloquei pro Grêmio, não ganhou os clássicos, é um time que eu vejo como muito mais estruturado já pra essa temporada. Varreu o grupo dele na Libertadores, porque tinha que varrer, né, teve dificuldade só no jogo contra o River Plate, e mesmo assim, contra a Palestino, contra a Alianza Lima, fez o que tem que fazer, que é ganhar desses times, e ainda tem o peso, né, que seria uma dificuldade pro Fluminense, do Odair já ter falado, o Odair, o técnico do Inter, já ter falado de que, ó, vou poupar várias vezes no Brasileirão, eu tô preocupado com as Copas no meio de semana. Então já sabe que vai ter foco total caso o Fluminense enfrente o Internacional nas oitavas de final agora. Em segundo lugar, né, ou melhor, no segundo lugar do time que eu não quero enfrentar nessas oitavas de final, vem o Palmeiras. Exatamente. Você deve estar se perguntando, por que que você não considera o Palmeiras? Você que acha que o elenco do Palmeiras é gigantesco, é sensacional, e por sinal, se eu falei aqui que a diferença de investimento e de elenco do Flamengo e do Fluminense já era grande, do Palmeiras e Fluminense então é um negócio absurdo. Bem, além do forte mando de campo do Palmeiras, né, pelo menos contra o Fluminense, isso é muito aplicado, a gente tem a dificuldade imensa de jogar no Allianz Parque, o pragmatismo de Filipão, porque, enfim, não à toa o time do Palmeiras vem varrendo adversários aí há um bom tempo já, tanto nesse próprio Campeonato Paulista e emendando com a Libertadores. O Palmeiras, no momento que eu tô gravando isso daqui, vem de 5x0, 4x0 e 4x0, um negócio meio gigante demais, né, meio temeroso assim quando a gente olha de longe, mas só não é o principal time aqui que eu não gostaria de enfrentar nessa Copa do Brasil nas oitavas de final agora, por causa da irregularidade do ano, né? Alguns jogos que você vê que o Palmeiras voando, e aí vem, como por exemplo, os jogos contra o São Paulo, né, na semifinal do Campeonato Paulista, o empate com o Novo Horizontino também nas quartas de final do Campeonato Paulista. São os jogos que você vê que a derrota pro São Lourenço, que você vê que o Palmeiras, às vezes, quando ele entra num buraco que não tem alternativas, ele parece não ter alternativas pra poder sair. Mas mesmo assim, seria favoritaço contra o Fluminense. E em primeiro lugar, obviamente, Cruzeiro. Por que o Cruzeiro? Em questão de estilo de jogo, talvez o que seria mais difícil o estilo aplicado por Fernando Diniz encaixar. Porque o estilo de Mano Menezes é um estilo muito de dominar jogos de Copa. Então eu vejo muito já acontecendo aquele cenário caso a gente enfrente o Cruzeiro, de o Fluminense tocando bola, tentando infiltrar, e toda vez que tenta infiltrar toma um contra-ataque rápido. E o time do Cruzeiro tem qualidade pra isso. São peças ali que a gente não é um elenco badalado e cheio de peças inacreditáveis, mas você pega peça por peça, você olha e fala bem assim, todo torcedor de qualquer time que olha o elenco do Cruzeiro, olha e fala assim, pô, esse cara eu queria no meu time, sabia? Nem precisava ser titular não, mas é um cara que eu queria no meu time. E, é claro, eles têm Frederico. E eu acho que a gente até tomaria gol de Fred. Então é isso, concorda, discorda, o vídeo ficou ali um pouquinho maior, né, do que o normal, mas deixa aqui embaixo a sua lista também, do 1 ao 8. Vamos montar um padrão aqui, né? Qual seria a sua lista, fazendo igual a minha, partindo do time que você menos quer enfrentar, pra gente ficar aí no padrão, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz, e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.